Limitação territorial da sentença. Estabelece o artigo 16 da Lei 7.347 de 85. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. A Lei 9.494, de 10 de setembro de 97, resultou por conversão da medida provisória 1.570, de 97, editada para disciplinar a aplicação da tutela antecipada contra a fazenda pública e a alterar a Lei 7.347, de 85. Em medida cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade número 1576, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a exigência de caução como condição para a concessão de medida antecipatória contra o poder público e entendeu não haver relevância jurídica suficiente para a concessão de liminar quanto à restrição da eficácia da sentença aos limites da competência territorial do órgão julgador. O texto legal, de difícil explicação, tem sido muito criticado. Numa interpretação literal, a justiça da decisão poderia ser discutida em todo o território nacional, exceto nos limites da competência territorial do órgão prolator. Diz Mazzilli. Essa alteração não foi originária do Congresso Nacional, nem de regular projeto de lei no Poder Executivo. Ao contrário, a norma proveio da conversão em lei da medida provisória 1570, de 97, que alterou um sistema que já vigia desde 1985, Lei da Ação Popular, artigo 16, ou ao menos desde 1990, Código de Defesa do Consumidor, artigo 103, e, portanto, desatendia claramente o pressuposto constitucional da urgência, em matéria que deveria ser afeta ao processo legislativo ordinário, e não à excepcionalidade da medida provisória. Ademais, essa alteração procedida em 1997 ao artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, o legislador confundiu, lamentavelmente, limites da coisa julgada, a imutabilidade, erga omnes da sentença, limites subjetivos das pessoas atingidas pela imutabilidade, com competência territorial, que nada tem a ver com a imutabilidade da sentença, dentro ou fora da competência do juiz prolator, até porque, na ação civil pública, a competência sequer é territorial e sim funcional. Disse a ministra Nancy Andrighi, ainda que o objetivo do legislador, ao criar o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, fosse o de efetivamente limitar a eficácia da sentença ao território em que seria competente o juiz que a prolatou, esse escopo não foi atingido pela norma da forma como ela restou redigida. Ao dizer que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, tudo o que o legislador logrou êxito em fazer foi definir que a sentença, em que pese estender seus efeitos a todo o território nacional, não poderá ser questionada em nenhuma demanda futura a ser decidida dentro da base territorial mencionada na lei. Nada mais que isso. Os efeitos da sentença, portanto, tanto principais, representados pela existência do elemento declaratório característico de toda a decisão judicial, como secundários, representados pela criação do título executivo nas ações condenatórias, estendem-se a todos os terceiros que eventualmente se beneficiariam com a decisão. Parece claro, porém, que o legislador quis limitar os efeitos da sentença, o que vem provocando resistência, com propostas interpretativas, como a desconsideração do texto, considerando-o não escrito ou ineficaz, ou sua compreensão como limitado às ações relativas a direitos individuais homogêneos, ou, pelo contrário, às ações relativas a interesses difusos e coletivos stricto sensu. A Luísio Gonçalves de Castro Mendes afirma a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.494, de 97. Limitação territorial da sentença. Desconsideração do texto, considerado como não escrito ou ineficaz. Dizem Fred Didier Júnior e Hermes Janete Júnior. A matéria, como vem sendo ressaltado em inúmeros precedentes jurisprudenciais e na doutrina mais abalizada,
resultou de infeliz redação legislativa por uma série de motivos. A. É inconstitucional, ferindo o acesso à justiça, à igualdade e à universalidade da jurisdição. B. É ineficaz, já que a disciplina do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor mais ampla e inserida no microsistema do processo coletivo, aplicando-se também à Lei da Ação Civil Pública. C. Não se trata de limitação da coisa julgada, mas da eficácia da sentença, ferindo a disposição processual de que a jurisdição é una em todo o território nacional e, por último, é contrária à essência do processo coletivo, que prevê o tratamento molecular dos litígios, evitando-se a fragmentação das demandas. Diz Ronaldo Lima dos Santos. Ao se referir à coisa julgada erga omnes, a nova redação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública afastou, desde logo, a sua aplicação às demandas que versam sobre interesses coletivos, uma vez que, como exposto a Lures, estas produzem eficácia ultra partes e não erga omnes. Por outro lado, a referência à coisa julgada secundum eventum probationis exclui automaticamente as demandas fundamentadas em direitos individuais homogêneos, pois a eficácia subjetiva do julgado, nesse caso, independe da sorte das provas, isto é, se a ação foi julgada improcedente por insuficiência de provas ou não. Por sua vez, a alteração incrementada no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, ao confundir competência e extensão dos efeitos da coisa julgada, é ineficaz mesmo em relação aos interesses difusos, uma vez que a amplitude da coisa julgada é determinada pelo pedido. Em sendo amplo o pedido, erga omnes, o juízo competente o será para julgar com relação a todo o objeto do processo. Limitação territorial da sentença. Direitos ou interesses difusos e coletivos stricto sensu. Diz Marcelo Abelha Rodrigues. Considerando que os bens ambientais são indivisíveis pela sua própria natureza e que os mesmos não respeitam nenhuma limitação espacial, é absolutamente inócua, se não ridícula, a limitação territorial da coisa julgada que alude ao artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Dizer que a coisa julgada fica restrita aos limites da competência territorial do órgão prolator é algo absolutamente insano em matéria ambiental, porque os bens ambientais não podem, jamais, ser limitados pelo ser humano. Não há como limitar o desequilíbrio ecológico nesta ou naquela área, assim como não há como limitar o reequilíbrio ecológico neste ou naquele limite espacial. Seria como dizer, por exemplo, para o peixe que nada no rio o seguinte: olha, você não passe daqui, porque a decisão judicial só vale daqui para trás. Por isso, tratando-se de proteção jurisdicional do meio ambiente, além das críticas que são feitas ao artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, insta a dizer que, no presente caso, pelo fato de os bens ambientais serem ubíquos e indivisíveis, inexoravelmente a decisão judicial, independentemente da competência territorial do órgão prolator, afetará toda a extensão do objeto tutelado, esteja onde estiver, e quanto a isso, nada poderá fazer o ser humano, porque, como se disse, o bem ambiental não encontra limites ou fronteiras criadas pelo ser humano. Todavia, a limitação da eficácia nas ações relativas a interesses difusos ou coletivos stricto sensu não é tão impossível quanto possa parecer. Assim, os passageiros de um avião poderiam fumar a bordo, exceto enquanto sobrevoando o território do Estado-membro em que foi estabelecida a proibição. A repetidora local poderia ser vedado exibir propaganda de âmbito nacional, considerada enganosa pela justiça local. No plano internacional, é indiscutível a limitação territorial da eficácia da sentença. Para ser exequível no Brasil, a sentença estrangeira precisa ser homologada. Mas cabe, sim, sustentar a inconstitucionalidade de norma que trata como se estrangeira a sentença proferida em outro território da Federação. Em caso envolvendo reserva de vagas a portadores de deficiência em concurso de âmbito nacional, direito coletivo stricto sensu, decidiu o Superior Tribunal de Justiça. O que caracteriza os interesses coletivos não é somente o fato de serem compartilhados por diversos titulares individuais, reunidos em uma mesma relação jurídica, mas também por a ordem jurídica reconhecer a necessidade de que seu acesso ao judiciário seja feito de forma coletiva. O processo coletivo deve ser exercido de uma só vez, em proveito de todo o grupo lesado,
evitando, assim, a proliferação de ações com o mesmo objetivo e a prolação de diferentes decisões sobre o mesmo conflito, o que conduz a uma solução mais eficaz para a lide coletiva. A restrição territorial prevista no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública não opera efeitos no que diz respeito às ações coletivas que visam proteger interesses difusos ou coletivos stricto sensu, como no presente caso. Nessas hipóteses, a extensão dos efeitos a toda a categoria decorre naturalmente do efeito da sentença prolatada, vez que, por ser a legitimação do tipo ordinária, tanto o autor quanto o réu estão sujeitos à autoridade da coisa julgada, não importando onde se encontrem. Conclusão sobre a limitação territorial da sentença. Salvo inconstitucionalidade, a lei deve ser aplicada. Motivo por que devem ser rejeitados os posicionamentos que desconsideram o texto como se não escrito. No que tange aos direitos ou interesses difusos e coletivos stricto sensu, há inconstitucionalidade, por contrariedade ao caráter nacional da jurisdição. No sistema federativo brasileiro, a sentença proferida em outro Estado-membro não pode ser tratada como se de Estado estrangeiro. No que tange aos direitos individuais homogêneos, a limitação territorial da sentença deve ser aplicada, por se tratar, numa interpretação conforme a Constituição, de limitação atinente às pessoas que podem ser substituídas pelo autor da ação. Revogada a norma, poderemos ter uma única ação no Brasil, para fixar a interpretação de um texto legal, com enorme economia processual, mas com o grave inconveniente de se tolher, na raiz, qualquer dissonância, como num Estado ditatorial em que se silencia toda a oposição.